Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Graças a Deus, irmãos, por mais um dia que Deus nos concedeu, né? Louvado seja Deus. Irmãos, mas eu estava vendo hoje de manhã, fazia tempo que eu não via, né? Vídeo do Sérgio Sora, mas hoje eu estava vendo um vídeo recente, quando ele fala, né, das lembranças de quando ele congregava na Igreja Deus é Amor, com a qual ele era presbítero, ele era pastor, ele era braço direito do missionário, e ele pertencia à família, mas aconteceu algo que ele acabou saindo, né? E os irmãos sabem dessa história. E depois de alguns anos ele, pelo menos tentou, né, esclarecer o porquê. Muitos acreditam e outros não, mas isso faz parte da vida do ser humano. E assim, Sérgio Sora, quando ele estava na igreja, quando ele estava né? Quando ele era pastor, ele era presbítero, ele era braço direito, e ele era um homem muito rígido. E ele era muito bravo. Então a maioria do povo não gostava dele. Não gostava dele assim, não gostava dele, não queria ele por perto não, porque ele era muito bravo. E principalmente os obreiros. Mas obedeciam. Não gostavam muito dele não, mas obedeciam. Porque ele chegava a ser até ruim, de tão bravo que ele era. E autoritário, muito autoritário. Mas ele falou, né, que hoje ele não é mais assim. E porque as pessoas mudam, né, irmãos? As pessoas mudam. Ou muda para melhor ou muda para pior. Mas ele falou que ele mudou muito. Ele aprendeu muito. E também naquela época ele era novo, né? Agora está mais maduro. E a vida é assim. Então, irmãos, mas eu vejo assim que ele mesmo estando no segundo casamento, pregou muito contra isso, mas hoje ele está no segundo casamento. Hoje ele tem a igreja dele que não é como a Deus e Amor, ele pregou muito contra isso, disciplinou muita gente porque cortou a ponta do cabelo, disciplinou muita gente porque foi revelado que estava assistindo televisão e coisas desse tipo. Mas o importante é que ele diz que ele não é mais assim hoje. Mas mesmo ele não tendo mais esses costumes que tinha na Igreja Deus e Amor, hoje ele lembra com saudade daquela época. E eu também tenho saudade daquela época. E assim, mas mesmo ele não estando, né, dentro do mesmo regulamento, da mesma doutrina, do mesmo ensinamento, mas ele vê os erros que estão cometendo nos dias de hoje. Mas eu não quero falar disso. Então, o Sérgio Sora, ele era um homem muito cheio de Deus. Muito cheio de Deus. Eu estava ouvindo ele, vendo ele falar, né, de algumas recordações, de algumas amizades com alguns irmãos e de algumas lembranças. Aí eu fiquei lembrando de alguns cultos, né? Eu fiquei lembrando de um culto que, na época, ele estava vindo do Rio de Janeiro para pregar num domingo na sede. E o Alaérito Santana estava preparando a igreja para receber ele, né? Porque tinha ali quem abriu o culto, o Alaérito Santana pegou a oportunidade, estava preparando a igreja, né? Para receber o Sérgio Sora e anunciou o Sérgio Sora que já estava chegando. Irmãos, eu me lembro que o Olaérito Santana é um homem também muito cheio de Deus. Ele foi pastor da região aqui de São Bernardo. Inclusive, quando ele despediu da gente aqui para poder ir embora, ele tinha 2 filhas, uma mais velha do que a minha um pouquinho e outra da mesma idade, que elas se davam muito bem. O dia que ele despediu da igreja e as meninas despediram da minha filha para ir embora, as meninas foram chorando e a minha filha também ficou chorando. E a minha filha não queria ir mais para a igreja porque as amiguinhas tinham ido embora. E nesse dia que o Alaérito Santana estava abrindo o culto, estava preparando a igreja para receber o Sérgio Sora, nesse exato momento, o Satanás incorporou numa mulher e começou a gritar: esse homem não,
Esse homem não, eu não aguento com ele. O homem de branco vai vir com ele e eu não aguento. Aí o Everton Santana levantou a igreja em oração e fizeram uma oração e expulsou o capiroto. E eu me lembro de um outro culto também, porque, irmãos, assim, quando anunciava o Sérgio Sora, parecia pipoca na panela, de tanta pessoa possesso de demônios. E as pessoas se escondiam embaixo do banco. O diabo enfiava a pessoa embaixo do banco para se esconder. Porque ele tinha muito poder de Deus, recebia muito poder de Deus, sabe? Muita autoridade para expulsar Satanás. E ele já começava a orar, já expulsando os mal. E o diabo não resistia. E eu me lembro de um culto também, que ele estava pregando, e o diabo também tomou conta do corpo de uma mulher, e como estava muito agitado no meio da igreja, ele pediu que as obreiras levassem a pessoa na frente. As irmãs conseguiram romper a multidão, levou a pessoa na frente, aquela mulher conseguiu escapar da mão dos obreiros e deu um pulo assim, ó, com as garras assim, ó, para pegar ele por aqui. E quase pegou, mas não conseguiu não. E aí caiu por terra. Quando não conseguiu, ela caiu por terra. E mesmo caído no chão, o inimigo continuou falando na boca dela: eu vou entrar aqui. Alguém vai me dar brecha. Eu vou entrar aqui. E o dia que eu entrar aqui, eu vou andar a cavalo em alguém aqui dentro. Vocês podem me expulsar, mas um dia eu volto. Quando eu voltar, eu vou fazer morada. Eu vou fazer morada aqui dentro. Vocês vão ver. Eu vou andar a cavalo em alguém aqui dentro. E repetia a mesma coisa. Mesmo sendo expulso, o diabo foi expulso, continuou e continuava falando. A pessoa ficou liberta, mas essa palavra ficou gravada na minha cabeça, que Satanás falou: vou andar a cavalo em alguém. Eu vou entrar e vou fazer morada aqui dentro. Alguém vai me dar brecha e eu vou entrar. E hoje a gente vê como tá, né? Mas eu não quero falar desse assunto, não. Porque o importante é eu e você não darmos brecha. Quem quiser dar brecha, pode dar. Mas eu e você não dando brecha, tá bom demais, tá ótimo. Porque muitas vezes a gente vê, né, irmãos? A gente vê tanta coisa que não era para estar acontecendo. Mas está acontecendo. Mas se nós não der brecha, o diabo não vai entrar na nossa vida. Né? E se ele tentar entrar também, nós expulsar ele em nome de Jesus e ele tem que sair. Né, irmãos? Mas eu sinto muita saudade daquele tempo e sinto muita pena. Sinto muita pena de pessoas. De pessoas. Não tô especificando quem é. Mas sinto muita pena de pessoa. Irmãos, porque Deus não deve nada para o ser humano. Deus não deve nada para ninguém. E ai daquele que tratar as coisas de Deus relaxadamente. Ai daquele. Tem pessoas que falam assim: Deus tarda, mas não falha. Mas eu costumo dizer que Deus, ele não tarda. Ele sempre chega na hora certa. Mas na hora certa ele vai agir. Eu tenho certeza que ele vai agir. Eu só peço a Deus para agir. Agir, porque a Bíblia disse assim, que Deus, ele faz a ferida, ele mesmo faz a ferida e ele mesmo cura, né? Então, eu acredito que essa palavra está de pé. Deus, ele vai ferir alguém. Mas depois ele mesmo cura e prepara para levar para o céu. Mas só que Deus não vai deixar a obra dele ser tratada relaxadamente para sempre, não. Amém, irmãos? Fica com Deus. Boa noite.